Bom, pessoal, como prometi, vou resolver aqui com vocês, então, a nossa lista da semana do dia 23, né? Vamos aí logo para a primeira questão, que a gente resolveu, mas aí eu vou fazer aqui de forma mais fluida para vocês compreenderem. Bom, ele quer determinar o valor de x para que esse determinante aqui seja nulo, certo? E ele fala que meu x é um ângulo compreendido entre 0 e π sobre 2, tá? Então, a gente tem que lembrar lá dos quadrantes, tá? Que a gente tem no ciclo trigonométrico e saber que 0 e π sobre 2 está justamente no primeiro quadrante. E lembrar dos sinais das funções que a gente tem, seno, cosseno e tangente, tá bom? Então, vamos lá. Eu tenho aqui uma matriz, um determinante, né, de uma matriz 3 por 3, certo? Então, eu vou aplicar Sarri para a gente resolver isso daí. Vou repetir as duas primeiras colunas, certo? Tangente x, seno x, aqui também. Beleza. Agora, o que eu vou fazer? Vou marcar as diagonais, diagonal principal e diagonal secundária. Então, a diagonal principal, essa daqui, essas três, né? E a diagonal secundária. Beleza. Agora fazer a multiplicação, né? Vamos para a diagonal principal primeiro. Então, a gente tem o quê? Cosseno vezes seno vezes 1. Então, isso aqui vai dar o quê? Cosseno de x vezes o seno de x. Nessa segunda diagonal aqui, cosseno de x vezes 1, cosseno de x. Então, cosseno vezes seno de novo, dá cosseno de x vezes o seno de x. E aqui vai dar o quê? Um tangente, tangente vezes cosseno. Então, tangente de x vezes o cosseno de x. Beleza. Na diagonal secundária, o que a gente tem? Seno vezes seno, seno quadrado, vezes 1, seno quadrado. Então, seno ao quadrado de x. Aqui, cosseno, aqui é 1, então cosseno vezes cosseno, mesma coisa. Cosseno ao quadrado de x. E aqui teremos 1 tangente vezes o cosseno. Tangente de x vezes o cosseno de x. Ok. Agora eu vou fazer o somatório, né? Vou armar a conta aqui toda. Vai ficar como? Vou fazer aqui embaixo. Diagonal principal, né? Que a gente tem que calcular o determinante. Então, diagonal principal, cosseno de x vezes seno de x mais, você soma tudo, não pode esquecer, né? Cosseno de x, seno de x, mais tangente de x, cosseno de x, menos a sua diagonal secundária. Como nenhum aqui tem negativo, então não precisa colocar entre parênteses, tá, pessoal? Então, seno ao quadrado de x menos cosseno ao quadrado de x menos tangente de x, cosseno de x. Ok. Agora, ver o que a gente pode cancelar, né? Ou agrupar. Ele está falando que ele quer o valor de x para que o determinante seja nulo. Então, já vou substituir aqui, ó, esse determinante aqui tem que ser zero, tá? Então, isso tudo aí tem que ser igual a zero, tá? Tem que ser igual a zero. Vamos lá. O que a gente percebe aqui, ó, de cara? Eu tenho mais tangente cosseno x, menos tangente cosseno x. São termos semelhantes opostos. Então, ok. Cancelei. O que me sobra aqui, ó? Cosseno de x seno x mais cosseno x seno x. Duas coisas sendo somadas, certo? As mesmas coisas, ó. Então, é o dobro dela. Então, isso aqui vai me dar 2 cosseno de x vezes o seno de x. Tá, pessoal? Isso daqui, ó. É a mesma coisa que isso aqui. Ok. E aqui, ó, menos seno quadrado de x menos cosseno quadrado de x. Isso tem que ser igual a zero. Beleza. Pessoal, como eu disse para vocês, ó, 2 cosseno x seno x, ou 2 seno x cosseno x, que é a mesma coisa, faz parte daquela soma de arco duplo. Lembra que eu falei para vocês? Seno, vocês aprenderam isso, de A mais B. A gente desenvolvia a conta toda, né? Então, ó, seno A, cosseno B, seno B, cosseno A. E o sinal repete. Se eu tenho o mesmo ângulo aqui, ó, se eu substituir o A por x e o B também por x, é só substituir por x nas outras, certo?
Ou seja, isso aqui é o quê? Seno de x mais x, é 2x. E isso daqui é o quê? Seno x cosseno x mais seno x cosseno x é o quê? 2 vezes seno x cosseno x. Ó, isso daqui não é a mesma coisa que isso daqui, então a gente vai substituir por seno de 2x, tá? Vamos lá, então isso daqui é a mesma coisa que seno de 2x. Isso aqui, pessoal, seno quadrado de um ângulo e cosseno quadrado do mesmo ângulo, lembra o quê? Identidade fundamental da trigonometria, né? Então, eu vou colocar em evidência, ó, seno quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x. Isso igual a zero. Então, seno de 2x vai ser o quê? Menos isso daqui é 1, tá? Então, menos 1 igual a zero. Então, pessoal, ó, uma equação, né? Vou passar um por outro lado. O que a gente tem aqui, ó? Tem uma equação trigonométrica, certo? Uma função trigonométrica aqui, seno, tá? A gente está trabalhando com o ângulo dele aqui. A gente quer saber o x. O x é o quê? É o meu ângulo aqui, o argumento. Então, a gente tem que pensar o seguinte. Qual é o ângulo cujo seno desse ângulo, dá 1? Aí você vai lá no ciclo trigonométrico e lembra que quando o seno de 90 graus, quando você vai andando e chega no 90 graus, o seno é exatamente 1. 90 graus ou π sobre 2. Então, o ângulo que a gente está procurando é π sobre 2, tá? Ou 90 graus. No caso aqui, a gente vai estar fazendo em radianos. Então, ó, isso aqui só é verdade, o seno de algum ângulo é igual a 1 se e somente se esse ângulo aqui for o quê? Π sobre 2. Então, vamos igualar o ângulo a π sobre 2. Então, 2x é o quê? Π sobre 2. Logo, x é o quê? Ó, vou isolar o x, o 2 que está multiplicando passa dividindo, que é a mesma coisa que multiplicar pelo 2 aqui embaixo. Então, x é o quê? Π sobre 4, tá?